Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu estou aqui a convite da Círculo para lhe ensinar a técnica do top-down no tricô, estilo russo de divisão do raglan. Então, para nós fazermos todos os cálculos para esse raglan, eu tenho aqui num papel as informações que eu vou precisar, tenho a amostra. A questão da amostra é de suma importância que você trabalhe o fio que você escolheu para sua peça e a agulha na numeração que você vai trabalhar. Aqui eu fiz uma amostra pequena somente para ilustrar aqui no vídeo e fazer as contas. Mas a amostra que você vai fazer, ela tem que ser de no mínimo 10 centímetros por 10 centímetros, ok? Para que você tenha como medir aqui 10 centímetros. Então, com a amostra feita, nós vamos precisar tirar a medida dessa amostra. Então, eu tenho aqui uma fita, eu vou colocar em cima da amostra. Aqui, nós vamos medir 10 centímetros, tá certo? Com o auxílio de um alfinete, nós vamos colocar aqui, ó, o alfinete aonde a minha fita começa e um outro alfinete aonde os 10 centímetros acabam. Neste caso, aqui. Medir os 10 centímetros, você pode retirar a fita. E para auxiliar no cálculo, nós também vamos precisar de uma calculadora, que no caso eu vou usar o meu celular. Então vamos contar quantos pontos aqui entre um alfinete e outro nós temos. Para contar o ponto meia, um ponto meia ele equivale a essas duas perninhas. Esse Vzinho é um ponto meia. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Aqui deu 14. Tá? Mas na minha conta eu vou usar o 13 para mostrar para vocês que cada pessoa vai ter uma amostra diferente. Os seus 10 centímetros pode dar 25 pontos, o meu pode dar 13, aqui no caso deu 14, porque isso tudo vai depender da espessura do fio que você está utilizando e da numeração da tua agulha. Por isso que é importante cada um fazer a sua amostra para poder calcular aqui o raglan, tá ok? Então vamos supor que os meus 10 centímetros deu 13 pontos, ok? Então olhem aqui, eu tenho amostra 10 centímetros, eu tenho 13 pontos. Eu preciso saber quantos pontos eu tenho em 1 centímetro. Isso é muito simples, eu só preciso colocar uma vírgula aqui entre os dígitos, no caso vai ser 1,3. Se seus 10 centímetros deu 25 pontos, 1 centímetro vai ser 2,5. Se deu 14, vai ser 1,4. Se deu 18, vai ser 1,8. Sempre assim, aqui não tem segredo. Por isso que eu tiro a amostra em 10 centímetros, porque para descobrirmos em 1, fica bem mais fácil. Pronto. Agora nós não vamos precisar mais da nossa amostra a partir desse momento. Agora eu vou continuar os meus cálculos. Veja que eu tenho um campo aqui chamado pescoço. Essa técnica raglan, ele é top-down. Esse é o nome da técnica que nós damos, ok? Top-down porque nós começamos do topo para baixo. A tradução literária seria essa, de cima para baixo. Ou seja, eu começo da minha gola e desço para minha barra. Se eu vou fazer uma peça top-down, eu vou começar pelo pescoço. Então, eu só preciso saber nesse momento qual é a circunferência do meu pescoço. Então, aquela mesma fita métrica que nós medimos a amostra, você vai precisar dela para medir a circunferência do seu pescoço. Então você vai colocar a fita no seu pescoço e vai medir a circunferência.
Eu vou usar aqui como exemplo um pescoço de 40 centímetros, tá? Ó, essa é a circunferência do pescoço. Normalmente é uma circunferência de pescoço de criança, ok? Então vou usar aqui como exemplo 40 centímetros. Vou colocar que o meu pescoço ele tem 40 centímetros. Nós precisamos saber quantos pontos nós vamos montar na agulha para ter 40 centímetros de pescoço. Essa conta ela é muito simples. Se eu preciso de 40 centímetros, eu vou multiplicar pela minha quantidade de pontos em 1 centímetro, que é aqui, ó, 1,3. Então veja, eu quero 40 centímetros de pescoço vezes quantos pontos eu tenho em 1 centímetro? 1,3. Esse cálculo vai ser de 52 pontos. Tenho aqui a minha calculadora, olha, 40 centímetros vezes 1,3, 52. Então, eu sei que eu preciso montar 52 pontos na agulha e aí eu vou ter o meu pescoço de 40 centímetros, tá certo? Nós já sabemos quantos pontos montar na agulha. Agora aqui, repare nesse desenho que eu fiz aqui do lado. Esse daqui é o diagrama da nossa peça. Veja, ela é aberta na frente. Eu tenho aqui uma frente esquerda. Eu vou ter a linha divisória do raglan. Eu vou ter a minha manga esquerda. Aqui é minhas costas. Aqui é a minha manga direita. E aqui é a minha frente direita. Tá? Esse F é de frente. Aqui dentro eu sei que eu preciso ter 52 pontos para eu atingir a circunferência de 40 centímetros. Agora eu preciso saber quantos pontos eu vou deixar nas linhas divisórias do raglan. Para esse exemplo, eu vou utilizar 2 pontos, ok? Então eu vou colocar nessa linha aqui, olha, o número 2, porque 2 pontos vão estar reservados para cada linha do meu raglan. Quando eu defino quantos pontos vai ser essa linha, porque vamos supor, você pode querer uma trança na linha do seu raglan. Uma trança a gente pode fazer com 4 pontos. Então aqui vão ser 4. Enfim, ou você quer fazer um ponto trabalhado, você vai colocar aqui a quantidade de pontos que vão ser utilizados para demarcar essa linha. Após você demarcar a quantidade de pontos para a linha do raglan, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Eu tenho 52 pontos na minha agulha. Eu vou somar quantos pontos deu aqui o meu raglan. Então veja, 2, 4, 6, 8. 52 pontos eu vou subtrair 8 pontos. Eu preciso tirar os 8 pontos dos 52 da minha agulha, porque esses pontos aqui têm que ficar reservados até o final, quando a gente termina a largura da manga, tá? Então veja, eu vou fazer 52 menos 8, 44.
Então, eu vou utilizar no meu trabalho 44 pontos apenas, tá certo? Agora sim, eu vou dividir esses 44 por 3. 44 divididos por 3, eu vou dividir esses pontos por 3. Veja, deu um número quebrado. O resultado é 14,66. Vírgula 66 no tricô eu não consigo fazer. Então, ou eu arredondo para 14 ou eu arredondo para 15. Tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar dos meus 44 aqui alguns pontos para fazer essa conta aqui dar número inteiro. Veja que eu dividi por 3 partes. Por que 3 partes? Aqui, ó. Primeira parte, frente. Segunda parte, costas. Terceira parte, mangas. Por isso eu divido esses pontos por 3, porque daí eu preciso saber quantos pontos vai ficar para frente, quantos para as costas e quantos para as mangas, certo? Então, agora eu vou voltar aqui, olha, para poder fazer uma conta que não fique quebrado, tá? Eu vou fazer essa adaptação dos 44 pontos aqui, ó, 44, eu vou tirar 2 pontos, tá? Eu vou ficar com 42. Se eu dividir 42 por 3, eu vou ter 14 pontos. Agora sim, eu tenho um número inteiro e vai me ajudar e facilitar na divisão aqui do meu raglan. Então agora, olha aqui, eu dividi por 3, tá aqui, uma parte, 2, 3. Então a minha frente vai ficar com quantos pontos? 14. As minhas costas vão ficar com quantos pontos? 14. As minhas mangas vão ficar com quantos pontos? 14. Só que tem um detalhe, a minha manga, eu não tenho só uma, eu tenho 2 mangas, certo? Então vai ser 14 divididos por 2, que vai me resultar em 7 pontos. Agora, vamos vir aqui no diagrama. Então, nós já sabemos o quê? Que na minha frente eu tenho 14 pontos, mas a minha frente ela é aberta, então eu também tenho 2 frentes, nesse caso. Então, eu vou colocar 7 pontos para uma frente, 7 pontos para outra frente, manga, 7 pontos, manga, 7 pontos, costas, 14. Então veja como que ficou a nossa divisão desse raglan de top-down. Eu vou ter 7 pontos para cada frente, 2 pontos na linha do raglan, 7 pontos na manga, 2 pontos na linha do raglan, 14 pontos das costas, 2 pontos da linha do raglan, 7 pontos para a manga, 2 pontos para a linha do raglan, 7 pontos para a minha frente, tá? Então, esse modelo russo de divisão de raglan funciona dessa forma. E funciona para qualquer tamanho de peça que você for fazer. Por quê? Porque todo esse cálculo ele está baseado na sua amostra, tá? E você tendo a circunferência do seu pescoço, você vai conseguir adaptar para qualquer tamanho essa peça, desde que você saiba a circunferência do seu pescoço. A parte teórica aqui das contas encerra-se por aqui.
Então eu já sei que eu vou montar quantos pontos na agulha. Não é mais 52, porque nós tiramos esses 2 pontos para adaptar a receita. Então eu vou montar 50 pontos na agulha. Então eu vou montar 50 pontos na minha agulha. Então, ó, dessa forma aqui, já montei 2, 3, 4, 5, 6 pontos montados. Eu vou continuar até eu ter 50 pontos. Além dos 50 pontos que a gente descobriu no cálculo, eu montei 6 pontos a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos a mais. O que é esses 6 pontos a mais? São os pontos de acabamento de cada lado da minha frente, tá? Eu vou usar 3 pontos para o lado da frente esquerda e 3 pontos para a frente direita. Vou trabalhar em cordões de tricô, que vocês vão ver isso daqui a pouco. Mas você pode trabalhar qualquer ponto e se você quiser fazer o acabamento maior, com 6 pontos de cada lado, você vai montar 12 pontos a mais, ok? Então, sempre após descobrir quantos pontos a gente monta na agulha, você vai montar mais os pontos do acabamento que você escolheu fazer. Então, eu vou iniciar aqui a primeira carreira. Como eu vou ter 3 pontos de acabamento da minha frente, eu vou já trabalhar aqui, olha, 3 pontos meia. Então eu já sei que esses 3 pontos aqui, esses 3 primeiros pontos, serão do meu acabamento, tá? E vou fazer o que agora? Como vamos iniciar pelo pescoço, eu vou fazer uma barra 2x2. O que é uma barra 2x2? É 2 pontos meia e 2 pontos tricô. E isso eu repito até o final. 2 pontos meia e 2 pontos tricô. Ele vai fazer o acabamento da gola, tá? Essa barra. Então, reparem que eu só comecei a barra 2x2 depois dos 3 primeiros pontos. Vou repetir isso aqui no final também. Antes de acabar a carreira, ó, esses 3 últimos pontos vão ser o meu acabamento. Então eu vou continuar na minha barra 2x2. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Estou aqui no final, então ó, 2 tricôs, 2 meias. Veja, 3 últimos pontos é o meu acabamento. Então eu não faço ponto de barra nesses 3 últimos, eu faço só em meia. Terminei os 3 últimos pontos do acabamento em meia, vou virar para o avesso. Esses 3 primeiros pontos em meia, eu sempre trabalho esses 3 pontos do acabamento sempre em meia, tanto do direito quanto do avesso, tá? Aí aqui, olha, eu entro no ponto de barra. O ponto de barra eu tenho que acompanhar os pontos. O que significa isso? Que aonde for tricô eu faço tricô, veja que a carreira de baixo é um tricô, eu faço um tricô. Então, fiz 2 tricôs. Ó, o próximo ponto da carreira de baixo é meia. Então, eu faço ponto meia nele. Fiz 2 meias. Isso eu vou repetir 2 tricôs e 2 meias até o final da carreira. Lembrando que quando eu chegar lá no final, esses 3 últimos pontos aqui, ó, eu trabalho só em ponto meia, ok? Este é o ponto de barra 2x2. Eu vou repetir esse processo até eu ter mais ou menos 5 centímetros de barra. Então, ó, trabalhei os 5 centímetros do ponto de barra 2x2. Olha aqui como é que ficou a barra. Agora, e reparem também aqui, ó, nos meus 3 primeiros pontos, ó, todos trabalhados em meia e os 3 últimos também, tá? Eu não trabalho o ponto de barra. Agora, nós vamos aplicar aquela divisão que nós aprendemos no cálculo, tá? Então, nós sabemos que aqui eu tenho 56 pontos, 50 do nosso cálculo e mais 3 de cada lado que eu coloquei para fazer o acabamento. Então, nós temos 7 pontos para cada frente, 7 pontos para a manga, 14 para as costas e 2 pontos para fazer a linha do raglan. Vamos colocar aquela divisão agora na peça. Como que eu vou fazer isso? Bom, os 3 pontos eu desconsidero.
Eles não estão na minha conta, então eu desconsidero, trabalho os 3 pontos em meia. Agora sim, aqui eu estou na frente da peça, que são quantos? 7 pontos. Vou trabalhar 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7 pontos da frente. Vou precisar de marcadores de ponto para separar essa linha divisória do raglan, que são de quantos pontos? 2. Então, 1, 2. Coloco outro marcador aqui. Já está separado os 2 pontos da linha divisória. Agora eu estou na manga. Já passei pela frente, agora eu estou na manga. A manga também são 7 pontos, então vou fazer 7 pontos aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei 7 pontos, eu vou pegar o meu marcador, porque vai ter aqui 2 pontos que eu vou trabalhar em tricô, tá bom? Essa linha divisória do raglan sempre vai ser ponto tricô. E vou colocar outro marcador. Pronto. Segunda linha divisória do raglan está ok. Agora eu estou nas costas da peça. Se você reparar, na peça inteira, realmente, ó, é as costas da peça, ok? Então, são 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Veja, trabalhei os 14 pontos das costas, vou colocar um marcador para dividir a minha linha do raglan, que é 2 tricô. Outro marcador. Pronto. Terceira linha divisória do raglan já está separada. Agora eu estou entrando na manga, tá? Que é a minha manga direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pego outro marcador, porque aqui é a quarta e última linha divisória do raglan, que é 2 tricô. Outro marcador, pronto. Já tenho a quarta e última linha divisória do raglan. Agora eu só continuo pela minha frente. Então aqui vai ter que ter 7 pontos na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja, falta 3 pontos ainda, então tá certo. 7 pontos da minha frente e 3 pontos de acabamento, que eu não conto aqui no meu raglan. Sempre trabalho ele em meia. Pronto. Então aqui eu já fiz a divisão do meu raglan, tá? Então olha aqui como é que ficou. Eu tenho a minha frente, linha divisória, manga, linha divisória, costas, linha divisória, manga, linha divisória, frente. Agora eu vou vir aqui pelo avesso, tá? Preciso mostrar para vocês que eu vou trabalhar o ponto de malha, ponto jersey na minha peça. Então, quando eu estou do avesso, eu vou fazer o ponto tricô. Porém, veja, os 3 primeiros pontos é meu acabamento, eu sempre trabalho ele em meia, independente se é direito ou avesso. Pronto. Estou na minha frente, tricô. Quando você trabalhar os 7 pontos tricô, você vai chegar na linha divisória do raglan. Se a gente quer que essa linha fique marcada em ponto tricô, veja, eu não vou fazer tricô aqui, como eu vim fazendo na minha frente. Eu vou fazer ponto meia aqui. Por quê? Porque quando eu faço ponto meia, lá no direito eu faço ponto tricô, tá? Isso eu vou manter sempre, toda vez que eu chego na linha divisória do raglan e os marcadores auxiliam eu saber aonde que está essa linha divisória, eu trabalho o ponto meia, do avesso. Aqui é a minha manga, trabalho em tricô, tá? Então mangas, costas e frentes
trabalha ponto tricô. Linha divisória do raglan, olha, estou chegando já nela aqui de novo, ponto meia, ok? Eu vou continuar assim toda essa carreira aqui do avesso. Estou aqui do avesso, ainda falta finalizar os 3 últimos pontos, que são sempre em meia. Beleza, ó, finalizei. Agora eu viro, estou do lado direito. Bom, aqui nós vamos começar os aumentos do raglan. Porque a frente precisa ganhar corpo, a manga, as costas, tá? E a gente ganha corpo fazendo aumentos. Esses aumentos, eles acontecem aqui, olha, antes da linha divisória do raglan e depois da linha divisória do raglan. Sempre assim. Toda vez que você chega na linha divisória, você vai fazer um aumento antes e um depois. Chegou na segunda linha, vai fazer aumento antes e depois. Chegou na terceira linha, antes e depois. Chegou na quarta linha, antes e depois, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que é feito esses aumentos. E sempre do lado direito. Nós não vamos fazer esses aumentos do lado avesso, tá ok? Então, vamos lá. Pontos de acabamento, eu sempre trabalho esses 3 pontos em meia. Agora eu estou na minha frente, ó. Então, eu vou fazer tudo em ponto meia, porque eu decidi que o ponto da minha peça vai ser esse. Mas se você decidir e escolher um outro ponto, aplique neste momento. Veja, cheguei na linha divisória do raglan, porque eu cheguei no meu marcador. Então, eu sei que aqui eu tenho que fazer um aumento. Eu vou ensinar para vocês um aumento. Existem vários aumentos no tricô para raglan. Você vai escolher o que você melhor se adaptar. Aqui no vídeo eu vou escolher o aumento por laçada. Então olha aqui, eu dou uma laçada na agulha dessa forma. Passa o meu marcador. Veja, eu estou na linha divisória do raglan. Aqui, esses 2 pontos é sempre ponto tricô. Pronto. Passo o marcador. Veja, eu tenho que fazer um aumento antes, que eu já fiz, e um aumento depois, que eu vou fazer agora. Então, uma laçada. Pronto, posso continuar. Agora na manga, vou fazer todos os pontos em meia, até chegar no marcador. Cheguei no marcador, eu preciso fazer um aumento antes, laçada. Passo o marcador, linha divisória, que eu só faço em tricô. Cheguei no marcador, o meu aumento, laçada, e entro nas costas agora. Esse processo que nós fizemos aqui na primeira linha divisória e na segunda, ou seja, um aumento antes e depois, você vai repetir nas outras 2 linhas divisórias do raglan, que é essa e essa. Volto com vocês quando eu estiver do avesso, porque nós precisamos trabalhar essa laçada de uma forma diferente. Ó, voltei aqui no avesso, então eu trabalhei os 3 pontos de borda aqui, olha, em meia, tá? E vim trabalhando tudo em tricô. Eu estou chegando, olha, naquela primeira laçada que eu dei, ó, para o aumento, tá vendo? A laçada está aqui. Bom, aqui é questão de gosto. Se você quiser que fique uma renda aqui antes e depois do seu raglan, é só você trabalhar um ponto tricô nessa laçada. Veja que fica um buraco, tá vendo? E esse buraquinho ele vai continuar em toda a extensão da sua peça. Se você não quiser esse efeito, eu vou voltar a laçada para a agulha para mostrar que você tem que trabalhar em tricô na alça de trás dessa laçada. Veja, essa é a alça da frente. Aqui fica buraco. Eu vou aqui, olha, na alça de trás. Então, ó, eu ponho a minha agulha na alça de trás dessa laçada e faço um ponto tricô. Repare que nesse momento a laçada ela cruza. Ela faz um Ezinho, tá vendo? Isso daqui fecha a laçada e não fica buraco. Eu vou fazer esse tipo de aumento na minha peça, então por isso que eu faço dessa forma. Passo o marcador, veja, linha divisória do raglan. Eu estou do avesso, eu faço ponto meia.
passo o marcador. Veja, a outra laçada do meu aumento. Eu vou lá na alça de trás, que é essa alça aqui, ó, tá? E é nela que eu vou fazer um ponto tricô. Cruzou a laçada, eu vou continuar agora em ponto tricô. Você vai repetir essa laçada cruzada em todas as laçadas que você tem nas linhas divisórias do raglan. E eu volto com vocês novamente quando eu estiver do lado direito. Voltei aqui, olha, pelo direito já. Então parei bem aqui para mostrar para vocês que esse último pontinho aqui, olha, que falta antes do marcador, é aquela laçada que a gente trabalhou ela cruzada, ó, ela fica já um ponto aqui como aumento, tá? Então eu vou trabalhar esse aqui em meia normalmente, como se ele fosse já da minha peça, e eu já estou, olha, de novo no marcador da linha do raglan, ou seja, aumento, dou a laçada, porque eu vou fazer esses aumentos em toda a carreira do direito, tá? Toda vez que eu estiver do direito, eu vou fazer esse procedimento. Trabalha 2 tricô, passa um marcador e laçada de aumento, tá? E continua trabalhando dessa forma. Então aqui já é o segundo sequência de aumentos que nós estamos fazendo. Você vai continuar. Toda vez que estiver do direito, vai fazer aumento antes e depois das 4 linhas divisórias do raglan. Pelo avesso, vai trabalhar como deve ser trabalhado e a laçada vai trabalhar cruzada. Vira para o direito novamente, vai fazer os aumentos e vai trabalhar assim até que você tenha um tamanho de manga que fique bom, né? Ou para você ou para a pessoa que você estiver fazendo a peça. Então, após os aumentos da linha, ó, divisória do raglan, aqui eu já estou com um passo avançado. Então repare que a manga está aumentando, a frente, as duas, a outra manga e as costas, tá? Então nós vamos continuar aumentando em todas as carreiras do direito até que a sua manga, não as costas nem a frente, tá? A sua manga esteja na circunferência necessária, porque nós vamos, é como se fosse isso aqui, ó, quando a gente dobra a peça, ó, essa é a frente, essa é a manga. Então, deste ponto até este, ele tem que fazer a circunferência do braço. Então, enquanto você não alcançar a circunferência do braço, você não para os aumentos. Então, ó, dobrando a peça, a gente já consegue ver ela se formando. Ó, os pontos de acabamento que faz o transpasse. Se você quiser, você também pode fazer casas de botão, se quiser, para colocar botões aqui, ou deixar assim mesmo, solto. A mesma técnica se aplica para trabalhos circulares, que você não vai ter abertura na frente, vai ser uma peça totalmente fechada, um suéter no caso. Essa modelagem aqui, ela é de cardigan. Aqui eu vou supor que eu já alcancei o tamanho da minha manga e eu preciso separar essa manga, tirar a manga da agulha para continuar trabalhando as duas frentes e as costas apenas. Então eu vim trabalhando pelo direito, repare, eu estou chegando, ó, aqui no marcador da linha divisória do raglan. Veja, nesse momento, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, você vai colocar um fio de cor contrastante, vai fazer o seguinte, marcador a gente não vai mais usar nesse momento, tá? Quando a gente tira a manga da peça. Então, eu vou colocar os 2 pontos da linha divisória do raglan para a minha manga. Ela entra como minha manga, ok? Tiro outro marcador e, ó, todos os pontos da manga eu vou passar na agulha e eles vão ficar presos aqui nesse fio. Lembrando, aqui eu estou supondo que eu já alcancei o tamanho da minha manga. Veja que eu só estou chegando aqui, olha, no marcador novamente,
tiro, esses 2 pontos entram para a manga. Tiro o outro marcador. Pronto. Todos os pontos da manga, ó, já estão fora da minha agulha, ok? Então você vai dar um nozinho aqui, só para você não correr o risco de perder esses pontos. Pronto. Ó, a manga já está separada da agulha. Nesse momento nós vamos juntar, ó, a frente com as costas, certo? Para isso eu monto alguns pontos aqui para fazer a lateral da peça. Exatamente neste ponto é a axila, ok? Então eu vou montar pontos dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos aqui para mim é o suficiente, mas você vai ter que ver quantos pontos você vai ter que montar aqui para o seu corpo. Então montei 5 pontos. Repare, eu já vou aqui no ponto das costas e já trabalho ele. E eu vou continuar dessa forma, agora eu estou nas costas, até chegar lá no outro marcador. Aqui eu já estou passando já do meio das costas. Ó, cheguei já no meu marcador da outra manga. Cheguei aqui, você vai tirar o marcador. Esses 2 pontos que são os pontos guias do raglan, eu também vou colocar na manga. Ó, coloco o fio na agulha, vou passar os 2 pontos, tiro o meu marcador e todos os pontos que você tiver aqui, ó, na manga, você passa para a agulha de tapeçaria. Tiro o marcador, 2 pontos da linha divisória aqui para a manga. Tiro o marcador. Nesse momento, todos os pontos da manga já estão fora da minha agulha. Agora, da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu também vou ter que montar pontos aqui e a mesma quantidade que eu montei do outro lado. Então, no meu caso aqui são 5, 3, 4, 5. E das costas eu já vou vir para frente. Então, já faço o primeiro ponto da frente. E agora sim eu estou terminando aqui a carreira. Veja, terminei a carreira, pronto. Agora eu viro do avesso, trabalho todos os pontos do avesso e reparem, agora a gente não tem mais os pontos da manga para trabalhar. Agora é só frente, costas e a minha outra frente, tá? Então veja aqui o que aconteceu quando eu separo a manga, ó. Aqui mais uma vez eu estou usando apenas como um exemplo para você ver como é que a gente separa a manga, tá? Mas a manga aqui ela está muito pequena ainda para separar. A não ser que você faça essa peça para um recém-nascido. Repare que ele cabe, esse tamanho de manga no recém-nascido. E agora nós só vamos ficar trabalhando frente, costas e a minha outra frente até eu atingir o comprimento que eu quero. Atingir o comprimento que você quer, você vai trabalhar esse ponto de barra 2x2 aqui na parte de baixo também. E a sua peça está pronta. Você vai ter que depois voltar aos pontos que estão aqui na manga, tá? Para fazer isso é bem simples, com a mesma agulha. Você vai vir no primeiro ponto que está com fio, ó, e vai fazer apenas isso. Vai devolver esses pontos que estão no fio para a agulha. Dessa forma. E vai trabalhar a sua manga até o comprimento desejado, ok? Com isso, nós terminamos a peça. Aqui eu apliquei a técnica da divisão de raglan do método russo.
e a sua peça vai ficar com essa aparência. E aí, pessoal, gostaram? Não se esqueçam de compartilhar as suas criações usando a hashtag SempreCírculo, siga Círculo em suas redes sociais. E é isso. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!